Brothers and sisters, we Irmãos welcome e you irmãs, most warmly. sejam muito bem-vindos ao devocional de Natal da Primeira Presidência. Somos gratos pela oportunidade de nos reunirmos com vocês e de refletirmos sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. O presidente Russell M. Nelson, que preside nesta noite, pediu que eu dirigisse este devocional. Estendemos nossa saudação natalina a cada um de vocês e oramos para que sintam o verdadeiro espírito desta época sagrada. A música para este devocional será apresentada pelo Coro Tabernáculo e pela Orquestra da Praça do Templo, sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Andrew Unsworth ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando Eis dos Anjos a Harmonia. A oração de abertura será então oferecida pelo irmão Ahmad S. Corbett, primeiro conselheiro na Presidência Geral dos Rapazes. Father in heaven, Pai que estás nos céus, unitedly,
Estamos unidos como teus filhos nesta terra e nos prostramos a Ti com gratidão pela Tua graça e pelo Teu amor por nós e pelo nosso amado Salvador Jesus Cristo, a quem amamos muito e a quem nos amou primeiro. Somos gratos pelo Seu Evangelho, pelo convênio que Ele estendeu a todos os Seus filhos. Oramos para que possamos aceitá-lo e seguir nesse caminho do convênio com todo o nosso coração em direção a Ti. Nós agradecemos pelas palavras que serão ditas. Oramos com gratidão pela oportunidade de nos unir como cristãos e com todas as boas vontades de todas as outras crenças para celebrar essa época incrível de Teu Filho Jesus Cristo. Oramos para que Teu Espírito seja derramado sobre nós e sobre todos aqueles que participarão, onde quer que estejam por todo o mundo. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. The choir will now favor us with O Little O Town coro of agora Bethlehem. cantará Pequena Vila de Belém. Após o hino, teremos o prazer de ouvir a irmã Michelle D. Craig, primeira conselheira na Presidência Geral das Moças. Em seguida, ouviremos o Elder W. Mark Bassett, dos 70. Após as palavras do Elder Bassett, o coro cantará In the Bleak Midwinter, no sombrio inverno. O Elder Dale G. Rainland, do Quórum dos 12 Apóstolos, então falará a nós. When I was young, the Quando eu highlight era of jovem, Christmas o was ponto the alto do Natal era a chegada da vovó e do vovô Landgren. Todos os anos, eles faziam uma longa viagem em um carro velho para nos visitar.
Nós os amávamos e gostávamos muito das panquecas suecas da vovó, feitas com creme de leite fresco que ela comprava de um fazendeiro local de sua cidade natal. Ela ficava em frente ao fogão por horas, fazendo panquecas até não aguentarmos mais comer. Outras 2 gerações de crianças cresceram se banqueteando com as panquecas suecas. E toda vez que as fazemos, lembramos-nos da vovó Landgren e de sua dádiva de amor. Algumas das melhores dádivas são as dádivas de nosso tempo e de nossos talentos. Creio que essas dádivas são dádivas sagradas. Esta é uma época em que se espera ganhar muitos presentes. Mas, esta noite, vamos fazer uma pausa para refletir sobre os dons que já recebemos. E quem nos deu essas dádivas e por quê. Deus deu dons a cada um de nós. Talvez você sinta que não é talentoso, mas tem dons espirituais de Deus para abençoar outras pessoas e se aproximar dele. Que dons Deus lhe deu? Para ser honesta, nunca me considerei uma pessoa muito talentosa. Não sou uma boa cantora, ou dançarina, ou atleta, ou artista, ou matemática, entre outras coisas. Sou apenas bem normal. Houve vezes em que observei os excelentes dons de outras pessoas e me senti insignificante. Mas estou aprendendo que essas comparações não têm sentido e são até destrutivas. O mais importante foi começar a perceber o poder sagrado dos dons não tão aparentes de Deus e a me regozijar neles como evidência de seu amor e de sua confiança. O elder Marvin J. Ashton ensinou que os dons espirituais de Deus incluem aqueles que são dons não tão aparentes, incluindo o dom de pedir, o dom de ouvir, o dom de escutar e acatar a voz mansa e delicada, o dom de chorar, o dom de evitar contendas, o dom de ser agradável, o dom de buscar a retidão, o dom de não julgar, o dom de buscar a orientação de Deus, o dom de ser discípulo, o dom de se importar com o próximo, o dom da ponderação, o dom de orar. Essa lista os ajuda a ver seus dons por uma nova perspectiva? Ela certamente me ajuda. Esses dons não tão aparentes ajudam tanto a edificar os filhos de Deus quanto outras pessoas que reconhecemos e celebramos com mais frequência. Esses dons nos ajudam a cumprir nossos propósitos mais importantes na vida. Mas, infelizmente, às vezes deixamos de apreciar ou de compartilhar nossos dons, temendo que eles não sejam tão requintados, perfeitos ou encantadores quanto gostaríamos. Quando deixamos de apreciar esses dons não tão aparentes, perdemos a oportunidade de elevar seus filhos e de sentir o amor de Deus. Gostaria de mostrar a vocês outra dádiva, uma dádiva do vovô Landgren. Ele gostava muito de violino e sempre quis aprender a tocar. No entanto, o violino ficou sem uso e empoeirado na estante dele, e depois na minha, por muitos anos. E a música daquelas cordas ficou em silêncio. Comparem esse violino ao violino de minha neta, Scarlett, de 6 anos de idade. Ela tem um dom para compartilhar conosco esta noite.
Thank you, Scarlett. That was Obrigada, beautiful. Scarlett. Foi muito lindo. Eu amo você. Os dons que recebemos do Pai Celestial devem ser compartilhados. O violino de Scarlett não é caro. E podemos encontrar falhas no instrumento ou na técnica, mas, por ter se dedicado tanto, ela nos deu uma dádiva e nos trouxe alegria. Não permitam que os dons de Deus para vocês, mesmo os não tão aparentes, fiquem sem uso ou não sejam apreciados. Tirem da estante os dons que Ele lhes deu. Se vocês os guardaram por causa de dúvidas, tirem a poeira e tentem. Ofereçam-nos a Deus e a seus filhos. Os dons que nosso Pai Celestial deu a cada um de nós devem ser usados e compartilhados. Todos os dons que recebemos de Deus, mesmo que sejam utilizados de modo imperfeito, trazem alegria e são, quando oferecidos a Ele, um hino de louvor. Utilizem seu dom de ouvir com amor e visitem um amigo solitário. Vocês têm o dom de evitar contendas e de ser agradáveis? Esses dons nunca foram tão necessários. Ofereçam-nos a sua família e a seus amigos e vizinhos. Digam a uma pessoa que está sofrendo que vocês a amam e a convidem para a sua casa. Ensinem uma lição inspirada. Escrevam um bilhete gentil. Utilizem seus dons para estender a mão e edificar Sião e as pessoas ao seu redor. Deus precisa de todos os tipos de pessoas. Ele deu todos os dons para edificar seus filhos. Não deixem de cantar a música que há em vocês, de demonstrar amor e de oferecer perdão. No Natal de 1832, os santos, que estavam passando por dificuldades, enfrentaram agitações civis e políticas. O profeta Joseph Smith tinha acabado de profetizar sobre uma guerra civil. Isso não é algo muito animador. Mas em 27 de dezembro, Joseph recebeu outra revelação, uma mensagem de paz do Senhor. Naqueles tempos difíceis, o Senhor lembrou a Joseph das dádivas que ele tinha dado a seus santos. A mais importante delas era a dádiva do Salvador Jesus Cristo e a esperança de vida eterna com um Pai Celestial amoroso. A maneira de se regozijar naquela época de Natal era vendo e recebendo as dádivas de Deus. A primeira e mais importante delas era a incomparável dádiva de um Salvador. O mesmo se aplica a esta época de Natal. Na revelação recebida por Joseph, o Senhor fez a ele a seguinte pergunta: pois de que vale a um homem ser-lhe conferida uma dádiva e não a receber? Eis que ele não se regozija no que lhe foi dado, nem se regozija naquele que faz a doação. Espero que cada um de nós possa ver e receber os dons que Deus nos deu. Mas, especialmente, espero que todos possamos nos regozijar em Deus, o doador desses dons. Sou grata pela incomparável dádiva de seu filho. Um filho que veio à terra como um bebê, envolto em panos por uma jovem mãe e colocado em uma manjedoura. Um bebê que aprenderia linha sobre linha e se desenvolveria de graça em graça até dar sua vida como uma oferta por meus pecados, por seus pecados, pelos pecados de todos os que já viveram ou que ainda viverão na terra. Cantamos as seguintes palavras de um hino muito querido. Mundo feliz, nasceu Jesus. Nasceu trazendo a luz. A dádiva de Jesus Cristo foi dada. E que preço foi esse? A pergunta é: nós vamos recebê-lo? Vamos dar lugar a ele e permitir que ele prevaleça? Como? Testifico que receber nosso Rei e seus dons trará a verdadeira alegria. Alegria para o mundo e no mundo. Graças a Deus, pois pelo dom inefável de seu Filho, no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Once again, our beloved First Presidency has Mais uma invited us vez, to come together. nossa amada primeira presidência nos convidou a nos reunir no início de nossa celebração de Natal. Embora as tradições e os costumes em todas as nações variem, todos nos sentimos gratos e abençoados por estarmos unidos, adorando juntos nosso Salvador Jesus Cristo e celebrando o seu nascimento, que aconteceu há mais de 2 milênios. Uma apreciada tradição na família Bassett, assim como em muitas famílias, é a encenação da história da Natividade. Para nós, ler os relatos de Isaías, Lucas, Mateus, Nefe e Mormon, acompanhados de hinos de Natal,
e ganhando vida com uma apresentação ao vivo representando Maria, José e o menino Jesus, tem sido inspirador e espiritual. Mas nem sempre. Por exemplo, em uma véspera de Natal, nosso rebanho de pequenas ovelhas se transformou em um coro de bebês chorando. O choro rapidamente se espalhou para os pastores e anjos e até mesmo para o próprio bebê, que estava todo envolto em panos. No ano seguinte, não tivemos rebanho algum. Ninguém ousou fazer o papel das ovelhas por medo de que, de alguma forma, elas fossem a causa do pranto assustador e desastroso. Em outro ano, os cajados dos pastores se tornaram sabres de luz. E em outro ano, ninguém estava disposto a ser um mago ou um anjo. Em vez disso, insistiram em usar fantasias de Halloween e de dinossauros e golfinhos. Talvez nossa encenação mais memorável tenha sido quando o bebê recém-nascido tombou de sua manjedoura elevada e instável em direção à lareira de pedra e foi salvo a apenas alguns centímetros acima do chão. Fui o responsável por salvar o bebê. Mas também fui o responsável por sua queda. Noite feliz? Dorme em paz? Nossa natividade deveria ser chamada de pandemônio na manjedoura. Devo admitir que, à medida que o Natal se aproxima, muitas vezes me pergunto se não seria melhor experimentarmos uma tradição de Natal que realmente transmitisse paz. Paz, o doce e esperançoso sentimento que todos desejamos, não apenas no Natal, mas sempre. No entanto, parece que a paz está cada vez mais difícil de ser encontrada em todo o mundo hoje em dia. Ao estudar Doutrina e Convênios este ano, lembrei-me de uma revelação que descreve nossos dias. E naqueles dias, toda a terra estará em comoção, e o coração dos homens falhará. No estado de comoção terrena de hoje, onde podemos encontrar essa paz maior que todo mundo deseja? O presidente Russell M. Nelson disse: o Evangelho de Jesus Cristo é exatamente o que necessitamos neste mundo conturbado, conflituoso e desgastante. Cada um dos filhos de Deus merece a oportunidade de ouvir e de aceitar a mensagem de cura e redenção de Jesus Cristo. Nenhuma outra mensagem é mais importante para a nossa felicidade hoje e sempre. A mensagem da restauração é a mensagem de Natal. A luz da estrela que guiou os pastores até o bebê na manjedoura se assemelha ao pilar de luz que desceu gradualmente até repousar sobre Joseph. Ambos os eventos precedendo boas novas de grande alegria, anunciando Cristo ao mundo. A mensagem de Isaías ao nosso mundo conturbado continua sendo a seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O Elder Quentin L. Cook ensinou: um dos títulos mais estimados de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é Príncipe da Paz. Seu reino será estabelecido, inclusive a paz e o amor. Neste ano, ao lermos as palavras encontradas em Lucas, espero que pensemos nas palavras da multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus quando disseram: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Ponderei essas palavras e pensei que seria apropriado considerarmos isso como uma declaração de que na terra agora há paz. A paz chegou, eles devem ter exclamado, pois literalmente naquela noite, naquele humilde estábulo, o próprio Príncipe da Paz veio à terra. Naquele primeiro dia de Natal, os anjos anunciaram que a paz havia chegado. Antes deles, Jacó havia declarado: porque para este fim
escrevemos estas coisas, para que tenham conhecimento de que sabíamos de Cristo e tínhamos esperança em sua glória muitos séculos antes de sua vinda. E não somente nós tínhamos esperança em sua glória, mas também todos os santos profetas que viveram antes de nós. Novamente, Isaías profetizou sobre os nossos dias ao escrever: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas que faz ouvir a paz. Então, quem são essas pessoas formosas que fazem ouvir a paz? O Salvador declarou a seus discípulos, tanto na Galiléia quanto na terra de abundância: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Além disso, o rei Benjamim ensinou: e agora, por causa do convênio que fizeste, sereis chamados progenie de Cristo, filhos e filhas dele. Porque eis que neste dia ele vos gerou espiritualmente, pois dizeis que vosso coração se transformou pela fé em seu nome. Portanto, nascestes dele e vos tornastes seus filhos e suas filhas. Vocês e eu somos os filhos do convênio de Jesus Cristo, cada um de seus filhos. Lembrem-se de que ele declarou que os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Portanto, nós, os filhos de Deus, devemos ser os pacificadores. Este é o nosso dever por convênio. Vocês e eu fazemos a diferença no mundo conturbado de hoje ao nos esforçarmos para ser pacificadores. Em nosso lar, em nossas congregações e em nossa comunidade, até mesmo em todo o mundo, por nossa bondade, por nossas boas obras e por nossas palavras, pessoalmente e virtualmente. Vamos fielmente fazer ouvir a paz ao testificarmos dele em palavras e ações. Novamente, em Lucas, lemos: e aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. Semelhantemente, vamos, pois, divulgar a mensagem de paz acerca do menino. Esta é a mensagem que os missionários ensinam a nossos entes queridos e amigos. Esta é a mensagem viva que os missionários de serviço compartilham ao servirem como o Salvador serviria. Esta é a mensagem que declaramos ao amar, compartilhar e convidar as pessoas ao nosso redor a desfrutar da esperança e da paz encontradas nas boas novas de Jesus Cristo. Voltando à encenação da natividade da família Bassett, ao qual nos esforçamos caoticamente para realizar todos os natais, por que insistimos em manter essa tradição, incentivando nossos filhos e netos a recriarem para nós a mais bela noite de todas, quando os anjos trouxeram novas de grande alegria? A resposta é simples e singela. E falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias, para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Sim, vemos que toda a terra está em comoção e o coração dos homens falha. No entanto, apesar dos desafios, diante da oposição e em meio à comoção, perseveremos em anunciar a paz nesta época e sempre, ao prepararmos a todos ao nosso redor e a nós mesmos para o grande retorno do Príncipe da Paz, sim, o Senhor, Salvador e Redentor Jesus Cristo. Repetindo as palavras do presidente Nelson, cada um dos filhos de Deus merece a oportunidade de ouvir e de aceitar a mensagem de cura e redenção de Jesus Cristo. Que sejamos mensageiros da paz ao celebrarmos o nascimento, a vida e a missão de nosso Salvador nesta época de Natal e sempre. É minha oração,
No nome de Jesus Cristo. Amém.
My dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos e Christmas in my irmãs, childhood o Natal no lar onde eu cresci era fortemente influenciado pelas tradições da terra natal de meus pais. Minha mãe tinha emigrado para os Estados Unidos vindo da Suécia e meu pai da Finlândia. Em preparação para o Natal, decorávamos nossa árvore de Natal com enfeites feitos à mão e minha mãe preparava diversos alimentos. Lundgren. Ela provavelmente era Our Christmas parente Eve da irmã Craig. Nossa comemoração natalina tinha início com uma fabulosa variedade das tradições e das tradicionais iguarias que minha mãe preparava. Almôndegas, pudim de arroz e muitos pães, bolos e biscoitos. As festividades da véspera de Natal terminavam com a chegada do Yutomtem, o Papai Noel, que trazia presentes para todas as crianças. Mas antes que o Yutomtem chegasse, minha mãe sempre reunia meu irmão, minhas irmãs e eu para ouvir meu pai ler as histórias do Natal no Novo Testamento. Meu pai era um homem calado, um homem de poucas palavras, tanto em sua língua natal quanto no inglês, idioma que aprendeu quando adulto. Ele era extremamente sincero e nunca foi muito enfático nos elogios. Nunca fantasiava nem embelezava as coisas. Na véspera do Natal, ele lia o capítulo 2 de Lucas. Ele lia sobre quando José e Maria viajaram para Belém, sobre o aparecimento dos anjos aos pastores, o nascimento de Jesus, e que Maria ponderava em seu coração tudo o que acontecia. No entanto, meu pai não parava no versículo 19, mas prosseguia com o relato de quando Maria e José levaram o infante Jesus ao templo de Jerusalém para fazer uma oferta, em cumprimento da lei de Moisés. Meu pai lia o seguinte: E eis que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e fora-lhe divinamente revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando Maria e José trouxeram o menino Jesus, Simeão então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Neste momento, meu pai sempre fazia uma pausa. Depois, ele prestava seu testemunho. Sempre, de modo bem sucinto, ele declarava com um forte sotaque inglês: Eu posso não segurar o bebê Jesus em meus braços, mas sei, tanto quanto Simeão sabia, que aquele bebê era o Filho de Deus, meu Salvador e Redentor. Ele é real e ele vive. Depois de sua vigorosa declaração, ele fitava cada um de nós com seus penetrantes olhos azuis e dizia, assentindo com a cabeça: E vocês também podem saber disso. Meu pai e minha mãe sabiam quem aquele bebê era e o que ele realizaria quando crescesse. Esse conhecimento os transformara. O desejo deles era de que os filhos não apenas acreditassem nas palavras deles, mas que viessem a saber por si mesmos, para que também fossem transformados. Instigado pelo testemunho de meus pais, embarquei no caminho do convênio com o desejo de também saber. Quando eu tinha 11 anos de idade, nossa família morava em Gotemburgo, Suécia. O presidente da missão convidou todos os jovens a ler o livro de Mórmon. Tecnicamente, eu não estava incluído no convite. Mas meu irmão era diácono na época e ele aceitou o convite. Sempre quis ser como meu irmão e fazer o que ele fazia. Por isso, me uni a ele. Meus pais tinham dado um conjunto de escrituras para cada um de meus irmãos e para mim, então comecei a ler todas as noites. Alguns meses depois, o presidente Yosta Malm, conselheiro na presidência da missão, incentivou os jovens que estavam lendo o livro de Mórmon a perguntar a Deus se ele era verdadeiro. Decidi que eu faria isso. Naquela noite, esperei meu irmão dormir. Desci da cama, ajoelhei-me no chão frio e comecei a orar.
Logo senti como se estivesse sendo dito a mim: tenho dito a você o tempo todo que ele é verdadeiro. E com isso, tive um sentimento indescritível de paz. Soube por mim mesmo, pelo poder do Espírito Santo, que o livro de Mórmon era verdadeiro. Conforme prometido na introdução do livro de Mórmon, eu também soube, pelo poder do Espírito Santo, que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que Joseph Smith é seu profeta nestes últimos dias e que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias é o reino do Senhor restabelecido na terra em preparação para a segunda vinda do Messias. Esse conhecimento, aliado a testemunhos subsequentes, transformou-me, assim como havia acontecido a meus pais. Esse conhecimento de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que foi crucificado pelos pecados do mundo é um dom do Espírito. Esse dom não está ligado a um ofício específico do sacerdócio, nem é exclusivo dos homens ou das mulheres, mas está ao alcance de todos os que se qualificarem para recebê-lo. Não nos é pedido que levemos dádivas de ouro, incenso e mirra ao Salvador para nos qualificar para esse belo dom do Espírito. É pedido que doemos de nós mesmos. O profeta Amaleque, do livro de Mórmon, implorou a seu povo: e agora, quisera que viesseis a Cristo, que é o Santo de Israel, e participasseis da sua salvação e do poder de sua redenção. Sim, vinde a Ele, e ofertai-lhe toda a vossa alma como dádiva, e assim como vive o Senhor, sereis salvos. À medida que fui crescendo, vi meus pais servir as pessoas. Eu os vi cumprir os convênios que eles tinham feito com Deus. Vi-os desempenhar diligentemente seu serviço de mestre familiar e professora visitante, esforçando-se para ministrar as pessoas a quem eles serviam. Vi-os participar das ordenanças do templo e aceitar chamados na igreja. E a cada ano, na véspera de Natal, meu pai testificava, assim como Simeão, a respeito do Salvador Jesus Cristo. Ao longo dos anos, meu pai convidou os genros, as noras e os netos para que também soubessem. Décadas após a experiência que tive na infância com o livro de Mórmon, fui chamado para o cargo de 70 autoridade geral e designado a falar na conferência geral. Minhas irmãs cuidaram para que meu pai, de 92 anos de idade, assistisse à conferência, principalmente o meu discurso. Depois da conferência, fui à casa dele. Perguntei: pai, você assistiu à conferência? Ele respondeu: sim. Eu disse: ouviu meu discurso? Ele respondeu: Com certa impaciência, falei bruscamente: então, pai, o que achou? Ele disse: foi bom. Quase fiquei orgulhoso. Depois de um bom tempo, ele disse: Dale, tenho algo que preciso dizer-lhe. Foi então que me dei conta de que, enquanto estava buscando elogio, meu pai estava preocupado com algo muito mais importante do que me elogiar. Ele prosseguiu, dizendo: na noite passada, tive um sonho. Sonhei que morri e que vi o Salvador. Ele me tomou nos braços e disse que meus pecados estavam perdoados. E isso foi muito bom. Isso foi tudo o que meu pai disse. Mas a expressão em seu rosto dizia tudo. Ele conhecia Jesus Cristo. Ele sabia que o bebê em Belém, que tinha crescido em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens, era a sua salvação, que o Filho de Deus havia crescido e expiado pelos seus pecados. E meu pai já sabia disso bem antes daquele sonho. O sonho foi simplesmente uma terna misericórdia, uma dádiva de um amoroso Pai Celestial para um homem idoso, que veio a falecer 2 meses depois. De todos os presentes de Natal que já recebi, o que mais valorizo é a dádiva do testemunho e da fé exemplificados pelo meu pai e pela minha mãe.
Neste Natal, peçam a seu Pai Celestial a dádiva espiritual de saber da realidade viva do Salvador do mundo. O Natal é uma época natural e bela para se estudar a vida dele e nos esforçar para imitar seu caráter e seus atributos. Ao fazermos isso, podemos saber que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que ele expiou por nossos pecados. Esse conhecimento é melhor e mais duradouro do que qualquer presente que o Tomten poderia trazer a vocês, porque isso pode transformá-los. Vocês aprenderão que o Salvador ama restaurar o que vocês não podem restaurar, curar feridas que vocês não são capazes de curar, consertar o que está irreparavelmente quebrado e curar corações permanentemente, mesmo que se encontrem despedaçados. Assim como meu pai terreno, também sei que não poderei segurar o bebê Jesus em meus braços. Mas sei, tanto quanto Simeão sabia, que aquele bebê era o Filho de Deus, meu Salvador, seu Salvador, meu Redentor e seu Redentor. Ele é real e ele vive. E vocês também podem saber disso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. We express appreciation to the Tabernacle Expressamos nossa Choir gratidão ao coro do Tabernáculo e à orquestra da Praça do Templo pelas belas canções de Natal que tocaram nosso coração. Queremos também agradecer aos oradores desta noite e a todos os que ajudaram de alguma forma para que esse devocional fosse realizado. No início desta linda época de Natal, oramos para que cada um de vocês seja abençoado ao sentir a paz e a esperança que se manifestam por meio do amor redentor de nosso Salvador, Jesus Cristo. O coro cantará Ó Noite Santa. O último orador dessa noite será o presidente Henry B. Eyring, segundo conselheiro na primeira presidência. Após suas palavras, o coro cantará o adorado hino de Natal, Noite Feliz. A congregação está convidada a cantar com o coro na terceira estrofe, ao sinal do regente. A oração de encerramento será então oferecida pelo elder José L. Alonso, do 70.
My dear brothers and sisters, Meus queridos I am irmãos e grateful. irmãs, sinto-me grato por estar com vocês neste devocional mundial de Natal. A música e as palavras sublimes tocaram o nosso coração. Elas trouxeram o verdadeiro espírito do Natal, a alegria que advém da adoração e do amor ao Senhor Jesus Cristo. Estamos unidos em nosso amor e em nossa devoção por Ele. Esse sentimento de adoração aumenta cada vez que leio Escrituras, que me ajudam a saber quem Ele foi e quem Ele é. Por meio da leitura e da oração, aprendi a conhecer Jesus como Jeová, que sob a direção de nosso Pai Celestial, foi o Criador de todas as coisas. Paulo assim descreveu: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os mundos, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, ele diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Conforme profetizado, anjos cantaram no nascimento de Jesus, e uma nova estrela apareceu para iluminar o céu, honrando a entrada do Filho de Deus na vida mortal. He towers above us. Ele está acima de nós. Mas os acontecimentos em seu nascimento mortal nos trazem a sensação de que Ele está perto de nós. Ele escolheu descer de seu trono à mão direita do Pai para tomar sobre si a mortalidade. Ele fez isso por amor a cada filho e filha de seu Pai, que nasceria neste mundo. Ele fez isso por causa do amor que tem por vocês e por mim. Ele poderia ter nascido em qualquer outra situação. Mesmo assim, Jesus nasceu em circunstâncias humildes, numa pequena vila. Os pastores o acolheram. Alguns magos posteriormente foram guiados por inspiração para adorá-lo. O líder político ordenou que ele fosse morto. Ele teve que ser levado a um país estrangeiro para que sua vida fosse preservada. Quando o anjo disse a seus pais mortais que ele poderia voltar para seu país, eles o levaram a Nazaré. Ele passou quase 30 anos lá, crescendo e trabalhando como carpinteiro, antes de seu ministério público começar. Vocês talvez se perguntem, como eu, por que foi necessário que o Filho perfeito de Deus fosse enviado para tal missão? Lembrem-se de como ele descreveu sua humilde assentação de seu chamado.
Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que de todos quantos me deu, nenhum se perca, mas que eu ressuscite no último dia. E a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus mostrou seu amor e sua humildade. Apesar de seu lugar de poder e majestade com seu Pai, Jesus escolheu homens comuns como seus discípulos terrenos, incluindo pescadores, um coletor de impostos e um zelote. Ele pregou e se associou com leprosos, enfermos, aleijados e desprezados. Ele amou e aceitou os mais humildes dentre eles, apesar de ter vindo das cortes reais do céu. Ele os serviu, ele os amou e os elevou. Sua extraordinária bondade e sensatez aumentaram até no final de sua missão terrena. Ele enfrentou oposição e ódio, os quais ele sabia que faziam parte da missão para a qual havia sido chamado e havia aceitado. Sua missão foi sofrer pelos pecados e pelas enfermidades de todos os que veem à vida mortal. Vocês se lembram das palavras de Jacó ao ensinar sobre a expiação de Jesus Cristo? Quão grande é a santidade de nosso Deus, pois Ele conhece todas as coisas e não há nada que não conheça. Ele vem ao mundo para salvar todos os homens, se eles derem ouvidos à sua voz. Pois eis que Ele sofre as dores dos homens, sim, as dores de toda criatura vivente, tanto homens como mulheres e crianças, que pertencem à família de Adão. Ele sofre isto para que todos os homens ressuscitem, para que todos compareçam diante dele no grande dia do julgamento. O bebê na manjedoura em Belém era o Filho de Deus, enviado pelo Pai para se tornar nosso Salvador. Ele foi o Filho unigênito do Pai na carne. Ele é o nosso exemplo. Para ter o espírito do Natal, precisamos amar como Ele amou. Suas palavras para você e para mim são as seguintes: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vocês podem sentir o espírito do Natal como eu senti nessas palavras. Sinto a luz e o otimismo que advém da influência do Espírito Santo sempre que me lembro do exemplo do Salvador do mundo e pondero sobre ele. Para mim, talvez a lembrança mais doce seja de que o Senhor está pronto para nos ajudar em qualquer situação. Como Mormon ensinou, pois eis que Deus, conhecendo todas as coisas, existindo de eternidade em eternidade, eis que enviou anjos para ministrarem entre os filhos dos homens e darem-lhes instruções relativas à vinda de Cristo. E em Cristo virão todas as coisas boas. E Deus também declarou aos profetas pela própria boca que Cristo viria. E eis que de diversas maneiras manifestou coisas aos filhos dos homens, e eram boas.
E todas as coisas boas vêm de Cristo. De outro modo, os homens estariam decaídos e nada de bons lhes poderia advir. Portanto, pelo ministério de anjos e por toda palavra que procedia da boca de Deus, começaram os homens a exercer fé em Cristo. E assim, pela fé, apegaram-se a todas as coisas boas. E assim foi até a vinda de Cristo. E depois que ele veio, os homens também foram salvos pela fé em seu nome. E pela fé, tornaram-se os filhos de Deus. E tão certo como Cristo vive, falou ele a nossos pais, dizendo: tudo o que for bom, se pedides ao Pai em meu nome, com fé e crendo que recebereis, eis que vos será concedido. Nesta época, muitos de vocês oram pedindo forças para suportar as provações que os testam até o que pode parecer seu limite. Testifico que o Salvador e o Pai ouvem suas petições, pedindo o que é bom para vocês e para aqueles a quem vocês amam e servem. As respostas virão como vieram ao profeta Joseph Smith. Vocês reconhecerão a oração de Joseph como se fosse sua e sentirão o amor do Senhor por Joseph e por vocês em sua resposta consoladora ao clamor de Joseph. Vocês se lembram da oração de Joseph? Ó Deus, onde estás? E onde está o pavilhão que cobre teu esconderijo? Até quando tua mão será retida e teu olho, sim, teu olho puro, contemplará dos eternos céus os agravos contra teu povo e contra teus servos, e teu ouvido será penetrado por seus lamentos? E o Senhor respondeu da mesma forma que responderá para mim e para vocês. Paz seja com tua alma. Tua adversidade e tuas aflições não durarão mais que um momento. E então, se suportardes bem, Deus te exaltará no alto. Triunfarás sobre todos os teus inimigos. Teus amigos apoiam-te e tornarão a saudar-te com coração caloroso e mãos amistosas. Sei por mim mesmo que as promessas são verdadeiras para vocês, para mim e para aqueles a quem amamos. O Senhor sentiu nossas dores. Ele escolheu passar por isso por causa do amor que tem por nós. Ele sabe como nos ajudar a sentir paz em meio às adversidades, mesmo enquanto a prova continua. Ele enviará amigos como anjos para ficar ao seu lado, com coração caloroso e com mãos amistosas. Nosso próprio coração será mudado para melhor, à medida que suportamos nossas provações pessoais por meio da fé nele. E com essa mudança, nós mesmos nos tornaremos os amigos que o Senhor pode enviar como anjos para outras pessoas. Como sua testemunha, testifico que o bebê nascido em Belém é Jesus Cristo, o amado Filho de Deus. Prometo que, se pedirem ao Pai Celestial com fé e em nome de Jesus Cristo, o Espírito trará sentimentos de paz a vocês e a seus entes queridos. Expresso meu amor a vocês com meu desejo de que tenham um Feliz Natal este ano e sempre. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Our Father in heaven, we are deeply Nosso Pai grateful for the Celestial, opportunity somos profundamente gratos pela oportunidade de estar aqui nesta noite e ouvir palavras de testemunho sobre o Salvador Jesus Cristo. A música adorável sobre seu nascimento e sua missão. Oramos, Pai Celestial, para que o conheçamos melhor
e sejamos mais parecidos com Ele. Oramos para que sejamos edificados em nossas dificuldades individuais e tenhamos mais fé em nosso Salvador. Que confiemos mais em seu tempo e somos gratos por tudo que tu nos dás. Que sigamos em frente nesta época de Natal e que tenhamos o nosso Salvador em nosso coração, em nosso lar, e que tenhamos a capacidade de ajudar as pessoas ao nosso redor, para que eles também o conheçam melhor e ser mais parecidos com Ele. E dizemos essas coisas com gratidão em nome de Jesus Cristo. Amém.